Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que você esteja se sentindo extraordinariamente bem no dia de hoje. Hoje nós vamos continuar com a leitura do Poder do Agora, de Eckhart Tolle, a segunda parte do segundo capítulo, se eu não me engano. Bem, ele já inicia com a seguinte pergunta: o que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? E o Eckhart já diz que o que cria o sofrimento é a inconsciência. Não adianta a gente lutar contra o sofrimento. É a mesma coisa que lutar contra a escuridão. A gente não pode lutar contra o sofrimento. Se nós fizermos isso, isso apenas vai gerar mais um conflito interno e vai gerar um sofrimento adicional. Você apenas observar o sofrimento já é o suficiente. Você observar o sofrimento quer dizer aceitá-lo como uma parte do que existe naquele momento. E quando nós nos tornamos observadores do sofrimento, quando nós não nos identificamos mais com ele, ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que a gente se identifique com ele mais uma vez. Por mais que o sofrimento não esteja mais recebendo a nossa energia da nossa identificação com ele, ele ainda vai ter força. É a mesma coisa que uma roda gigante. Quando ela para de receber o impulso, ela vai continuar girando por um momento, né? Então, o sofrimento ele ainda vai poder desencadear alguma dor no seu corpo, mas essa dor ela não vai permanecer por muito tempo. Por isso, esteja presente, esteja consciente, vigie o seu espaço interior, esteja alerta, presente, perceba, sinta a energia desse sofrimento, mas não se identifique com ele, não entre na frequência do sofrimento. Dessa maneira, o sofrimento não vai ter força para controlar o seu pensamento. Só que quando o seu pensamento começa a entrar na faixa vibratória do sofrimento, você volta a se identificar com ele, você volta a pensar e retroalimentar este sofrimento. Por exemplo, se você está sentindo raiva de uma pessoa e você começa a pensar em tudo aquilo que essa pessoa fez para você ou começa a arquitetar algo que você vai fazer para essa pessoa, você está entrando na frequência desse sofrimento, porque por trás de todo o sentimento de raiva existe um sofrimento oculto. Então, se você começa a pensar e retroalimentar com a energia do seu pensamento esse sofrimento, ele vai se intensificar cada vez mais. Quando você começa a pensar nessa raiva e pensar em tudo isso, começar a alimentar isso, você se tornou inconsciente do sofrimento, você se tornou o sofrimento, quando você não é o sofrimento. O Eckhart diz, inconsciência ali, nesse caso, é a ausência da sua presença, a ausência completa do observador. Quando você mantém um estado de alerta, de presença, você destrói essa ligação do sofrimento com o mecanismo do seu pensamento. E aí a transformação inicia. Ele resume o processo da seguinte maneira: primeiro, concentre a sua atenção nesse sentimento que está dentro de você. Depois, reconheça que esse sentimento é o sofrimento. Depois, aceite que ele esteja ali. E não pense a respeito. Não julgue. Não permita que o sentimento se transforme num pensamento. Simplesmente não pense a respeito. Não analise. Não se identifique com esse sofrimento, com esse sentimento. Esteja ali, presente, e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba todo esse sofrimento emocional. E além de perceber esse sofrimento, perceba a presença do observador que não se envolve com esse sentimento, com esse sofrimento. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Faça isso e veja o que acontece. Em várias mulheres, esse sofrimento se manifesta particularmente no período pré-menstrual. Então é importante que nesse período você seja capaz de estar alerta e presente quando esse sofrimento aparecer e apenas observar esse sentimento, não se deixar dominar por ele. Esse processo que foi descrito pelo Eckhart, ele é muito fácil de fazer e ele é extremamente poderoso. Ele poderia ser ensinado facilmente para uma criança e o Eckhart
tem a esperança de que um dia essas técnicas sejam aprendidas nas escolas. Porque uma vez que você entende o que significa estar presente observando aquilo que acontece dentro de nós, nós temos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Nós podemos encontrar uma grande resistência interna que tenta nos impedir de pôr fim a essa identificação com o pensamento, porque muitas vezes nós vivemos uma vida inteira nos identificando com esse sofrimento, pensando que nós somos esse sofrimento, que nós somos o que nós estamos sentindo, quando na verdade não é. Então, na realidade, é um medo inconsciente de perdermos a nossa identidade. Nós sempre vivemos assim, como é que vai ser sem essa identificação com esse sentimento? Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser as suas emoções, ser o seu sofrimento, do que você dar um salto ao desconhecido e correr o risco de perder a sua identidade, de perder aquele seu ser infeliz, mas familiar e o interior. Então, se esse é o seu caso, observe essa resistência. Torne-se consciente dessa resistência. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja alerta. Observe como é estranho sentir prazer em ser feliz. Observe essa compulsão em falar ou pensar nesse sofrimento, em retroalimentar esse sofrimento, porque a luz da consciência dissolve essa resistência. A resistência só vai deixar de existir se você se tornar consciente dela. E só você pode fazer isso. Ninguém pode sentir, perceber, observar essa resistência por você. Ninguém pode se sentir Deus por você. É uma experiência que você precisa ter, sentir. Mas se você tiver a sorte de encontrar alguém que está em intensa presença, você se juntar com ela e estar junto nesse estado de presença, você pode ter o seu processo de consciência acelerado. É como se nós colocássemos um pedaço de lenha que acabou de começar a queimar junto com um tronco muito grande que já está queimando há muito tempo. E quando nós retiramos esse primeiro pedacinho de lenha, ele vai estar queimando com muito mais intensidade. É como se fosse uma das funções dos mestres espirituais, porque é tudo o mesmo fogo, e esses mestres espirituais, eles aceleram esse processo. Alguns terapeutas, eles estão aptos para fazer essa função, desde que eles tenham alcançado esse ponto além do nível da consciência e que sejam capazes de sustentar esse estado de presença intensa enquanto estiverem trabalhando com você. Então, basicamente, por essa parte seria isso. Esse processo de identificação do sofrimento, de reconhecimento, esse estado de presença sobre o sofrimento é muito importante. É um processo que eu vou destacar na descrição e você pode colocar em prática no seu dia a dia e começar a se auto-observar, a perceber, a estar consciente e observar o seu sofrimento, os seus sentimentos negativos, para você se tornar consciente deles. E a luz da consciência vai dissolver esse tipo de sofrimento. Você não é os seus sentimentos, você não é o seu sofrimento, você é muito mais do que isso. E quando você tem essa consciência de que você é Deus, de que você tem tudo dentro de você, isso fica muito mais fácil. Você olha isso como uma experiência, é uma experiência necessária para que tenhamos esse salto, para que aconteça essa transição que está acontecendo. Muitas verdades virão à tona e você precisa estar preparado, estar consciente de que você é um com a fonte, que você, na verdade, tem tudo dentro de você. A fonte está dentro de você, você é a própria fonte, mas você está individualizado por aquela película que é o ego. Então, quando você toma consciência de que você está passando uma experiência, que você tem essa película do ego, mas que você não é o ego, você está consciente do ego, porque quem sofre é o ego. E quando você compreende que o sofrimento é algo que o ego sente, que você é muito mais do que esse sofrimento, fica muito mais fácil você aceitar a realidade como ela é, como acontece. Você pode mudar essa realidade de acordo com aquilo que você quer, porque esse é o trabalho, esse é o papel do ego. Ele precisa pensar que ele está separado da fonte. Então, quanto mais você se identifica com o ego, mais
você sofre, porque quem sofre é o ego. Em essência, somos todos amor, amor incondicional. Então, se você tiver qualquer sentimento que não seja amor incondicional, é o ego falando. Você está se identificando com o ego e se vendo separado da fonte. Basicamente, quando jogamos a luz da consciência sobre o sofrimento, compreendemos que nós somos observadores, somos muito mais do que os sentimentos e os sofrimentos, que isso é apenas uma faísca no eterno agora. Então fica muito mais fácil passar pelos problemas que não são problemas, mas que são experiências. Vamos colocar em prática essa autoobservação constante, e quando percebermos que estamos identificados com a mente, identificados com o nosso ego, vamos retornar ao nosso eixo, né? Porque nós somos tão condicionados a viver acreditando na separação que fica difícil a gente mudar esse sistema de crenças que é tão arraigado na nossa sociedade e requer muito esforço no começo. E quando você compreende isso, começa a ficar mais fácil. Todos nós temos esse desafio porque todos nós crescemos em meio a essa cultura, mas nós temos essa oportunidade e temos essa consciência agora. Então vamos trabalhar para que isso seja realmente a nossa verdade. Então basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu feedback aí se você gostou ou não. Lembrando que eu estou no Instagram, eu sempre posto coisas lá. Vou deixar o link na descrição também, junto com o processo da identificação e da conscientização do sofrimento. Muito obrigado por assistir até aqui, por sua paciência. Eu gostaria que nesse momento você sentisse a minha mais profunda gratidão e o meu mais sincero desejo de que você sempre aprimore o seu ser e que sempre viva de acordo com a sua verdade, de acordo com aquilo que você acredita. Eu espero que esse capítulo tenha clareado um pouco as coisas para você e que te encoraje a se auto-observar e a aceitar realmente o seu sofrimento, não importa qual seja a situação. Quem é vítima é o ego, você é amor, puro amor incondicional. Não se identifique com o seu sofrimento, não se identifique com o seu ego. Seja mais, você é muito mais, você é o próprio todo. Fiquem com Deus, muita luz.